Boa noite, que alegria estar aqui em Lavras, capital do mundo, né? Eu morei 15 anos aqui em Lavras e realmente é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. E eu vim de Floripa, né? Eu estou morando em Floripa agora, mas aqui eu fiz minha graduação, meu mestrado e fundei a Vida Veg em 2015. Fiquei até o final de 2022. Então, para mim está sendo uma noite muito especial estar aqui com vocês em Lavras, com pessoas da Vida Veg, com professores que eu tive na UFLA, com estudantes da Unilavras, amigos. Então, espero que seja uma noite especial para todos vocês também. Obrigado pela presença. Esse é o quarto evento que eu estou fazendo de lançamento do meu livro. Fiz primeiro em São Paulo, depois São José dos Campos, depois Itajubá. Cheguei hoje aqui em Lavras. E o objetivo aqui é falarmos de negócios com propósito. Esse livro eu estou lançando para trazer uma nova visão para os negócios no Brasil e no mundo. Porque até o passado, até alguns anos atrás, um passado recente, a única medida de sucesso para os negócios era lucro. Era ganhar dinheiro financeiro, retorno para acionistas. Mas eu acredito, não só eu, como muitas pessoas que têm falado sobre propósito, empreendedorismo, impacto, a gente acredita que os negócios não podem ser medidos só com retorno financeiro, que é muito importante, que é essencial para o negócio se manter no longo prazo, que é essencial para potencializar o impacto e o lucro, mas não pode ser a única medida de sucesso nos negócios. Então eu acredito que a partir de agora nós estamos fazendo uma transição para negócios que têm impacto social e ambiental além de lucro. Então é isso que eu tento trazer nesse livro, nesse conteúdo, onde além de contar um pouco da história, da minha história, da trajetória da Vida Veg, do propósito por trás da marca, eu busco ensinar as pessoas a encontrar propósito de vida. Então eu trago um método para isso que eu vou mostrar aqui na palestra e também como abrir uma empresa do zero e fazê-la crescer pensando nisso, né? Em retorno financeiro, mas também em causar um impacto positivo para o planeta, tanto social quanto ambiental. E aí é esse conteúdo que eu vou resumir aqui em 1 hora, né? Mas vocês vão poder comprar o livro se já não compraram. E nesse livro eu coloco 9 anos de experiência no empreendedorismo para ensinar as pessoas a encontrar propósito, montar uma empresa do zero e fazer ela crescer. Bom, antes de começar o conteúdo aqui, eu quero tirar uns minutinhos para contar a minha história, para vocês entenderem de onde eu vim, qual que é a história por trás da fundação da Vida Veg. E eu começo lá em 1994, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu sou nascido em Itajubá, então eu sou mineiro, mas eu nunca morei em Itajubá. Eu cresci em São José dos Campos, que é interior de São Paulo, uma cidade até grande. E os meus pais cresceram em Venceslau Braz, que é uma cidadezinha pequena, na roça, lá perto de Itajubá, do lado de Itajubá. Meus avós, né, trabalhavam na roça, na enxada mesmo. E eu, quando era criança, tinha 6 anos ali, fui para a roça. E eu sempre amei muitos animais, sempre gostei muito de animais. E na roça do meu avô tinha galinhas, tinha um paiol com muita palha, muito milho. E eu, como gostava muito de animais, ficava alimentando as galinhas com milho ali, né, interagindo com elas, criança, 6 anos de idade. E aí, um certo momento, meu avô veio, pegou uma galinha com uma brutalidade assim no pescoço, levou até minha avó. E eu falei: o que vocês vão fazer? Daí minha avó falou: nós vamos matar para comer o franguinho no almoço. De repente ela puxou o pescoço da galinha, a galinha começou a se debater no chão, gritar, imagina, estava morrendo. E aos poucos ela começou a parar de respirar e morreu. Depois foi servido o franguinho com quiabo no almoço. E logo, quando criança, né, 6 anos de idade, aquilo para mim ficou marcado. Mas era criança, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E eu, né, continuei, levei a vida. 1 ano depois, também na roça, em Venceslau Braz, onde meus avós moravam, meu avô, junto com seus 10, 11 irmãos, né, aquela família grande da roça, estava todo mundo com um facão na mão, e eu lembro muito bem disso. E eu falei: o que vocês vão fazer? Daí nós vamos soltar um porco e matar ele para fazer um churrasco. E aí eu falei: não quero ver isso. Fiquei dentro da casa
e escutava o porco gritando, até o momento que eu saí. Eles estavam todos ensanguentados, os 11 irmãos, com o porco carregando assim, fizeram um churrasco. Então, desde criança, eu comecei a linkar a morte de um animal, um sofrimento, à carne. Mas tranquilo, né? Estava lá, criança, cresci comendo carne, leite, ovos, normalmente, como qualquer brasileiro, como padrão de um brasileiro. E aí, aos 15 anos, eu tive um marco na minha vida, que foi entrar num colégio, que é um projeto social da Embraer, em São José dos Campos, onde só entravam alunos de escola pública e baixa renda. Então, eu vi um anúncio num jornal, numa revista, e tinha que fazer uma prova, né? Você tinha que estudar só em escola pública, e eu só estudei em escola pública até 15 anos. E aí fiz um vestibulinho, uma prova, e consegui passar nesse colégio, chama Engenheiro Juarez Vanderlei. Inclusive, eu fui dar uma palestra lá na sexta-feira, depois de 20 anos, que foi bastante emocionante. E todos os alunos são bolsistas, e entrei nesse colégio, fiquei vislumbrado com uma estrutura de primeiro mundo, com um corpo docente de professores de altíssimo nível. Todos os estudantes eram bolsistas, a gente ganhava café da manhã, almoço, café da tarde, ônibus, uniforme, então a Embraer pagava tudo. E até eu entrar nesse colégio, meu pensamento era fazer um Senai. Meu pai trabalhou 30 anos como metalúrgico no chão de fábrica da GM mesmo, na produção. Falei, vou ser igual a ele, fazer um Senai e toca a vida, né? Trabalhar no chão de fábrica. Mas depois que eu entrei nesse colégio, eu comecei a descobrir um outro mundo fora da minha bolha, que era universidades, outras coisas para fazer, outras profissões. Até que com 18 anos, eu fiz alguns vestibulares e passei em algumas universidades, e entre elas na PUC de São Paulo ganhei uma bolsa do ProUni. Fiquei 2 meses na PUC de São Paulo, só que naquela correria de São Paulo, muita gente estressada, aquela correria, entrei no elevador num dia que eu acordei cedo, entrei no elevador, dei bom dia para a pessoa do meu prédio, ela não me respondeu, nem olhou na minha cara. Falei, não quero morar nesse lugar. Tinha 18 anos e tal, falei, vou fazer outra faculdade. Eu tinha passado em Lavras, na UFLA, e vim para Lavras. Só que eu pensei, como é que eu vou me manter em Lavras? Porque aqui o curso era período integral e na PUC era noturno. Então, na PUC de São Paulo, meu pai não tinha condição de me pagar minhas contas. Eu tinha que trabalhar em São Paulo durante o dia e à noite fazer a faculdade com bolsa, né? E aí eu falei, se eu for para Lavras, como é que eu vou me manter, sendo que eu vou estudar período integral? E aí esse colégio da Embraer, eles dão uma bolsa para alunos que não têm condição de se manter fora de São José dos Campos, que os pais não conseguem pagar as contas, que era na época R$400 por mês, que deu para R$400 por mês em 2006, 2007, pagávamos todas as contas de Lavras. E vim para Lavras. E chegou aqui, falei, já cheguei numa república, mesa de sinuca, aquele negócio diferente, né? Cidade pequena, cidade universitária. Falei, é aqui que eu vou ficar. Fiquei então em Lavras, cheguei em 2006, fiz administração na UFLA. Em 2009, importante também, eu entrei no PET Administração, na Federal de Lavras, que é um grupo de 12 alunos e um professor tutor, que desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão. Né? Pesquisa é pesquisa científica mesmo, fazer artigo científico e publicar. Ensino era organizar eventos, então a gente organizava o maior congresso de administração de Minas Gerais, que era o CADUFLA, para 300 pessoas. E extensão é levar o conhecimento da universidade para a sociedade. Então a gente tinha projetos de dar palestras em escolas de ensino médio, ensinando a como fazer um currículo, como se comportar numa entrevista. Eu fiz um projeto de levar consultoria gratuita para a PAI de Lavras. E aí, com esses trabalhos, eu tinha uma outra bolsa, né, de R$300 por mês na época. E aí, eram os R$400 da Embraer para pagar a conta e R$300 para curtir as festas universitárias, que eu gostava muito também. E aí, uma coisa importante que tem muito estudante aqui, que eu busco dar essa dica, entrar em grupos fora da sala de aula, empresa júnior, PET, CA, porque ali você aprende e desenvolve comportamentos que você muitas vezes não consegue aprender em sala de aula.
Então, como trabalhar em equipe, como liderar uma equipe, negociação, como falar em público, que são coisas que só na prática mesmo você consegue aprender e desenvolver. Então, no PET eu consegui desenvolver isso, e a universidade é a época que você pode errar. Você está ali para aprender, as pessoas vão aceitar seu erro. Quando você sai para o mercado de trabalho, a receptividade dos erros é muito menor. Muitas vezes você pode ser até demitido quando fizer alguma coisa que não se adequa à empresa. E aí, passei a faculdade, em 2009 formei, em 2010 entrei para o mestrado em Gestão Estratégica, Marketing e Inovação, também na Federal de Lavras. Passei também no Bradesco, em São José dos Campos, um processo seletivo, que era na esquina da casa dos meus pais queriam que eu voltasse para casa, mas eu gostava tanto de Lavras que eu falei, não, vou ficar aqui. E também ganhei o prêmio de um mais arroz de festa da UFLA, de todos os cursos, era o cara que mais ia nas festas, 2009, e fiquei em Lavras. E aí, entrei no mestrado, mais focado em marketing, eu sempre gostei muito de marketing, estudava o comportamento do consumidor consciente, eu sempre gostei muito de sustentabilidade. Então eu buscava estudar o quanto que estava sendo desenvolvido o consumo consciente nos Estados Unidos, na Europa, em termos de redução de uso de materiais, em termos de redução de lixo, em termos de embalagens recicláveis, que era um mercado muito mais avançado fora do país do que no Brasil. Eu estudava esse mercado e na mesma época eu entrei numa ONG de proteção animal, que chamava Grupo Gaia. Era uma ONG pequena, de 15, 20 pessoas, e nessa ONG eu conheci alguns veganos e vegetarianos. Aí eu comecei a questionar eles começaram a me questionar, tipo, você veio na ONG de proteção animal, mas no seu almoço você está comendo um bife, que é um animal morto. E aí comecei a voltar na época de quando eu era criança. Aí eu já tinha 23 anos, eu falei, pô, faz total sentido, para quem ama os animais, quer proteger os animais, não comer um animal morto, um bife no prato. Nem leite, nem ovos, que tem uma cadeia de exploração por trás. E aí eu falei, vou virar vegano. E aí, como eu cresci comendo carne, leite e ovos, eu falei, quero buscar um leite vegetal no mercado, quero um iogurte, quero um queijo, né? Mineiro quer um queijo. E aí eu fui no supermercado no Rex, em Lavras, não achei nada. Fui para São Paulo, achei alguns produtos, poucos, né? Mas eram ruins de sabor, eram muito caros, não era tão saudável. Eu falei, pô, será que só eu estou passando por essa dificuldade? Não é possível, né? Está muito difícil. Apesar de que as pessoas não param para pensar, mas arroz, feijão, salada, legumes, fruta, são por si só veganos, são de origem vegetal. Mas o brasileiro, ele está acostumado a comer carne, leite e ovos. Eu queria carne, leite e ovos de origem vegetal, que hoje tem, mas pensa, em 2010, há 14 anos atrás, não tinha nada ou quase nada. Então, aí começou a me surgir uma ideia de fazer uma empresa de produtos veganos, gostosos e saudáveis. Mas eu falei, será que só eu estou passando por essa dificuldade? Deixa eu pesquisar. E aí em 2011, no final de 2010, estava para escolher o tema da minha dissertação de mestrado. E aí, quero o professor Daniel, se puder levantar a mão, foi meu orientador. Uma salva de palmas para o professor Daniel, foi meu orientador de mestrado, me ajudou muito. E aí eu falei, Daniel, eu estou estudando vegetarianismo para a minha vida pessoal, e eu acho que o vegano vegetariano é um consumidor consciente. A gente já estuda o consumo consciente, por que não estudar o comportamento do consumidor vegano e vegetariano? O Daniel falou, pesquisou, tem poucos estudos disso fora do país, e no Brasil nada, vamos fazer. E aí eu fiquei um ano entrevistando veganos do Brasil inteiro, em 2011, eu fiz uma etnografia, né, Daniel? A etnografia é quando você faz uma imersão numa cultura de consumo, para entender aquele hábito de consumo. Uma etnografia é a etnografia na internet. E aí eu comecei a entrar em grupos no Yahoo, no Facebook, de veganos e vegetarianos, no Orkut. Quem que é da época do Orkut aí? Levanta a mão. Ah, tinha uma galera aí. Tem gente que não levantou a mão para não entregar a idade, mas tem uma galera do Orkut aí. Aí entrava no Orkut para entender esse hábito de consumo e todo mundo reclamava. Então não era uma dificuldade só minha, mas de todos os veganos, vegetarianos ou pessoas que queriam fazer a transição de uma alimentação base de origem animal para vegetal. Eu falei, pronto, tá aí uma grande oportunidade de empreender
e mais que isso, de realizar meu propósito de vida, que é salvar animais através do empreendedorismo. Então, criando bons produtos veganos que sejam também gostosos e saudáveis, eu vou fazer com que as pessoas troquem produtos de origem animal por vegetal, seja o motivo que elas quiserem, seja animais, seja para ter uma alimentação mais saudável, mais sustentável, ou porque é mais gostoso também. E assim eu vou estar salvando animais através do empreendedorismo. Descobri esse propósito em 2010. Só que eu queria empreender e não tinha dinheiro, né? Eu saí devendo 21 mil reais para a Embraer, dessa bolsa que eu peguei de empréstimo. E aí falei, vou trabalhar. Passei no processo seletivo da AgroSéries, que é uma grande empresa no ramo agropecuário, do outro lado da história, né? Que é um grupo de 5 empresas, e eu entrei como coordenador de marketing da empresa de sementes de milho e sorgo. Eu lembro que na entrevista eu sentei com o diretor da empresa e eu não sabia o que era sorgo. Aí ele me perguntou, eu falei, ó, vou ser bem sincero, eu sei o que é milho, né? Como lá milho, pamonha, etc. Mas o sorgo eu não conheço. O que eu posso fazer, o que eu quero fazer é juntar o meu conhecimento de marketing com o seu conhecimento técnico de milho e sorgo e a gente vai alavancar a empresa. E ele gostou da honestidade, da sinceridade, da entrevista, me chamou e já entrei num cargo alto de coordenação de marketing nessa empresa e lá os gerentes eram, aqui está a foto do João Vicente, do Dásio, que eram gerentes comerciais, e do Cláudio, que era meu diretor, todos muito gente boa, adoro eles. E a equipe gerencial eram pessoas ali de 50, 60 anos, eu era o mais novinho ali, com 24 anos. E esse dia foi o dia que eu ganhei uma premiação para ir para Las Vegas. E o meu diretor, Cláudio, me deu a função de organizar a viagem de premiação dos melhores vendedores da empresa, que eram 15 pessoas, que podiam levar 15 acompanhantes. E todo ano eu organizava essa viagem. Então eu fui para Las Vegas, fui para Cancún, tudo pago, com direito a levar alguém, uma semana, hotel 5 estrelas. Aqui é Las Vegas, eu entrei numa pista de corrida que a gente foi, e aí você podia escolher qualquer carro, Lamborghini, Ferrari, para você pilotar nessa pista que era enorme de corrida, então podia acelerar. Imagina a emoção de entrar numa Ferrari, nunca pensei isso, né? Com 24 anos, saindo lá da Zona Leste, bairro pobre de São José dos Campos, tá lá em Las Vegas dirigindo uma Ferrari, para mim foi uma ascensão muito rápida. Estava feliz ali naqueles momentos, mas quando eu voltava para casa, me dava uma sensação de vazio. Apesar de estar Las Vegas, Cancún, eu não estava realizado. Estava ganhando bem, né? Caiu dinheiro na conta, estava viajando o Brasil inteiro, o mundo inteiro, um cargo de liderança. Fiquei 4 anos lá, chegou em 2013 para 2014, eu falei, não está dando mais, apesar de estar ganhando bem, me veio a ideia da Vida Veg novamente, falei, não, quero empreender com o meu propósito de vida, que é salvar animais, e vou fazer isso. Fui passar um Réveillon na Praia do Rosa com o Álvaro era da Verde Campo e é meu sócio, foi fundador também junto comigo, e convidei o Álvaro, porque em 2009 eu fiz estágio na Verde Campo no marketing, e aí eu tive uma proximidade com o Álvaro lá na Verde Campo, e a gente já era amigos antes de festas universitárias, tinha vários amigos em comum, e aí eu falei, Álvaro, eu vou montar uma empresa de produtos veganos, e eu não tenho conhecimento de fábrica nem desenvolvimento de produto, meu conhecimento é gestão e marketing. Então quero um sócio, eu sei que você sabe muito de fábrica, desenvolvimento de produto, tem contatos comerciais que vieram da Verde Campo, convidei ele e ele aceitou. Isso na Praia do Rosa, 2013 para 2014. 2014, falei, pronto, eu vou dedicar a isso. E aí eu fiz a Empretec do Sebrae, que é uma dica para quem quer empreender ou já empreende. O Sebrae tem um curso, um treinamento que chama Empretec, que é um treinamento desenvolvido pela ONU, onde a ONU identificou em empreendedores de sucesso 10 comportamentos em comum que esses empreendedores têm. E aí eles desenvolveram um treinamento de uma semana bem intenso, que você desenvolve esses 10 comportamentos, e no Brasil quem aplica esse treinamento é o Sebrae. Fiz o Empretec, fiz pesquisa de mercado, porque em 2010 eu estudei lá no mestrado, 10, 11, mas em 2014 já tinha alguns produtos veganos lançados e fui estudar o mercado para ver o que já tinha, né, de produtos de mercado.
e também fiz um plano de negócios. E eu falei, pronto, agora eu vou começar. O Álvaro estava muito enrolado na Verdicampo, eu estava muito enrolado na Agroceres. Falei, alguém vai ter que pedir demissão e botar a cara no negócio, senão nós vamos ficar só na conversa. E aí, já que eu volto aqui, aí em 2015 eu pedi demissão e vim para Lavras. Cheguei com uma malinha aqui, apertei a campainha lá, não avisei o Álvaro. O Álvaro saiu, olhou eu com a malinha na porta dele e falou, o que você está fazendo? Eu falei, cara, pedi demissão e vim para começar a Vida Veg. E eu tô sem teto, se tiver um quarto aí para me alugar uns 3 meses. Ele falou, você tá louco? Não só ele, mas minha família, meus amigos, era 2015, crise econômica no Brasil. Largar um emprego ganhando bem numa família de classe média baixa foi um desafio, porque todo mundo foi contra. Só a minha mãe, que me apoiou na época. E aí eu falei, Álvaro, me arruma um quarto aí e vamos começar, cara, não vai ter jeito não. Aí a gente começou nessa fabriquinha aqui, que foi a primeira fábrica da Vida Veg, que era um antigo laticínio Registro, não sei se alguém lembra do laticínio Registro, que fica ali na estrada de terra, indo para a Ponte do Funil, Bar da Célia, no meio do caminho do lado direito, 5 km de estrada de terra depois, assim, tinha a fabriquinha e era a mais barata da cidade. A gente olhou várias fábricas e eu tinha 80 mil reais, que eu juntei nesses 4 anos de Agroceres, o Álvaro colocou 80 mil reais, 160 mil foi para começar, para uma fábrica muito pouco, mas começamos. Como era o mais barato disponível, alugamos aqui. Quando eu fui olhar, estava uma faixa da Anvisa, assim, porque foi lacrada essa fábrica 5 anos antes, 2010. Estava cheio de teia de aranha, vidros quebrados, cheio de mato, então a gente teve que fazer uma reforma muito boa lá. Fiquei 3 meses gerenciando uma equipe de pedreiro e serventes e falei, cara, vamos começar. Começamos ali, depois eu conto mais histórias de como a gente começou, primeira venda, etc. Mas como eu falei antes, a dica para quem quer empreender, faça o Empretec, faça uma pesquisa de mercado para entender o que tem no mercado e faça um plano de negócio. O plano de negócio, o próprio Sebrae disponibiliza um modelo gratuito na internet que você só preenche os campos e gera um relatório com o plano de negócio. Então é muito fácil, barato, disponível. São as 3 dicas que eu dou para quem quer começar negócio. Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho importante falar isso e ver o perfil das pessoas que estão aqui também. Vou falar aqui, vou ler o slide, depois eu vou perguntar quem se encaixa na alternativa 1 ou 2. Qual das alternativas abaixo representa melhor seu trabalho atual? Número 1, troco meu tempo, conhecimentos e habilidades por um salário. Número 2, cumpro um propósito maior, uma missão para o mundo melhor. Quem se encaixa no número 1, levanta a mão. Pode ser sincero, gente. Bom, que bom. Aqui a maioria das pessoas está no número 2, o que é muito bom. Tem uma minoria no número 1. E a gente está vivendo, a maioria das pessoas, por pesquisas, que eu vou mostrar os números aqui, está no número 1. Troca seu tempo, que é o que tem de mais valioso na vida, por um salário. Não tem um propósito maior. E a gente vive uma crise de propósito. 36% dos profissionais estão infelizes com o trabalho que realizam e 64% gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje para serem mais felizes. 70% das pessoas empregadas desejam mudar de trabalho, olha o tanto, 70%, sendo que 29,6% desejam encontrar um trabalho mais conectado com seu propósito de vida. Apenas 27% acreditam e concordam com os valores da empresa em que trabalham. Então é muita gente trabalhando infeliz só para trocar seu tempo por um salário, não se sente realizado. E é uma crise de propósito no mundo. Aqui, só trazendo novamente, né? Em 2010 eu descobri meu propósito, que é salvar animais. Depois eu vou contar mais como é que foi conectando aos pontos. E hoje, 2024, a Vida Veg é o maior laticínio vegano do Brasil. A gente saiu daquela fabriquinha lá na zona rural para ser a maior fábrica de leites vegetais derivados do país. Fábrica de 5.000 metros quadrados, equipamentos novos, alta tecnologia. A gente investiu bastante e foi um longo caminho.
Em 2015 fundamos, eu e o Álvaro continuou na operação da Verde Campo até 2019, eu fiquei sozinho na operação até 2019. Em 2019 o Álvaro veio para a operação também, a gente dividiu as áreas, ficamos em 2 diretorias, vieram 2 sócios em 2019 também, final de 2019. Arlindo, se puder erguer a mão, por favor, palmas para o Arlindo, que é sócio da VidaVeg, atual CEO da VidaVeg. Então em 2019 veio o Arlindo e o Iago é filho do Alessandro, o Alessandro é o fundador da Verde Campo. E o Alessandro, o Arlindo e o Álvaro já traziam uma carga de conhecimento técnico, de relacionamentos, de network da Verde Campo. E aí ajudou muito a alavancar a VidaVeg. Em 2021 o Arlindo veio para a diretoria também. A gente tem hoje 40 produtos em 6.000 pontos de venda, em todos os estados do país, grandes redes de supermercados, né? Carrefour, Pão de Açúcar, etc. E nada se constrói sozinho. Nós temos hoje 140 colaboradores na VidaVeg. Tem uma galera aqui, se puder levantar a mão, por favor. Na VidaVeg aí, boa. Palmas, por favor, para a galera da VidaVeg. A gente tem 140 colaboradores engajados em cumprir a missão, que é contribuir para um mundo melhor através produtos veganos, gostosos e saudáveis. Em 2021 recebi, acho que o maior prêmio, o reconhecimento como empreendedor, o prêmio de empreendedor do ano 2021 pela Ernst Young. A Ernst Young é a maior empresa de consultoria e auditoria do mundo, então foi um reconhecimento legal. E aí fiquei na diretoria até o final de 2022, encerrei o ciclo como executivo, como diretor. Ano passado viajei, tirei um semestre sabático aí, viajei pra caramba fora do país. Eu já conhecia 12 países, foram mais 11, 23 países. Eu tenho um Instagram que é praticamente só dicas de viagem, para quem quiser, Anderson Henrique Rodrigues. E realizei o sonho de viajar ao mundo. Voltei em julho do ano passado, fiquei 3 meses em São José dos Campos dando uma atenção para os meus pais, porque quando a gente empreende, eu fiquei tão focado na VidaVeg, fiquei 5 anos sem férias, trabalhando no final de semana, feriado, que eu acabei deixando a família um pouco de lado, que não é uma coisa que eu recomendo, mas o ano passado procurei compensar isso. Depois mudei para Florianópolis, realizei mais um sonho, que é morar na praia, e estou lá morando até hoje em Floripa. Bom, voltando a falar de propósito de vida, quero perguntar para vocês aqui, quem acha que já sabe o propósito de vida, levanta a mão, por favor. Ninguém? Ninguém sabe o propósito de vida? Levanta a mão se alguém souber. Uma pessoa? Só uma pessoa? Que bom que aí a minha intenção é ajudar vocês a descobrirem o propósito, então acho que vai ser importante. Quem trabalha alinhado com esse propósito? Então você que já sabe o propósito, você já trabalha alinhado com o seu propósito de vida? É alinhado? Excelente. E quem não descobriu o propósito? Todo mundo, né? Menos ela. Eu desenvolvi um método que eu vou mostrar para vocês para descobrir propósito de vida. Mas o propósito é como uma bússola. A bússola nos dá um norte, né? O propósito é a gente saber onde quer chegar, saber a nossa missão nessa vida, saber o que a gente veio fazer nessa vida, na Terra. E quando a gente tem um norte, fica tudo mais fácil, tudo se alinha, tudo se encaixa. É como o GPS, você centraliza uma rota, você sabe por onde você vai, você tira tudo que é distração e foca naquilo para chegar no seu objetivo. E a maioria das pessoas tem que tomar uma decisão, principalmente quando está lá com seus 15, 17 anos, né, ensino médio. E aí eu fui na escola, lá no colégio da Embraer, e dei uma palestra só sobre propósito para a garotada. Mas geralmente é uma escolha entre fazer o que dá dinheiro ou fazer o que quer e tem prazer. E infelizmente, né, por pressão familiar, por pressão da sociedade, essa garotada vai na primeira opção, fazer o que dá dinheiro, e depois fica infeliz, fica em depressão, muda toda a rota. Então eu sempre digo, busque fazer o que você quer, que te dá prazer, porque em todas as profissões, todas, sem exceção, médicos, advogados, administradores, nutricionistas, jogadores de futebol, tem pessoas bem-sucedidas e tem pessoas mal-sucedidas. Então você pode ser bem-sucedido na profissão que você escolher,
basta você se dedicar, buscar estudar competências para ser bem sucedido no que você quer fazer, que você sente prazer em fazer. Não fazer o que os outros dizem que dá dinheiro. Você vai conseguir dinheiro no que te dá prazer. E aí, como ter sucesso? Eu falo que o sucesso tem menos a ver com dinheiro e mais a ver com o impacto positivo que deixamos no mundo. A verdadeira sensação de realização vem quando o trabalho se conecta com o propósito. Então nós temos muitas pessoas bem-sucedidas, com dinheiro, ricas, famosas, com depressão, cometendo suicídio. Então, quer prova maior do que isso, de que o dinheiro não é a única medida de sucesso? A grande medida de sucesso é o impacto, o legado que você vai deixar no mundo. E você vai se sentir realizado com isso. Lógico, não estou falando que dinheiro não é importante sim, mas não traz realização. E propósito é um tema que está sendo discutido muito recentemente, né? Tem podcasts, palestrantes, tem muitos conteúdos sobre propósito, mas não é um tema que começou agora. Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, já falava: quando os seus talentos encontram as necessidades do mundo, aí está o seu lugar. Então, usar o seu talento para ajudar a resolver problemas do mundo, isso é propósito. A conexão do ser e do fazer é trabalhar com propósito. Então, por exemplo, eu sou vegano, é uma coisa minha personalidade, minha alma. Acho que, para mim, eu sou um instrumento de Deus que está aqui para realizar uma missão que Ele me deu, que é salvar os animais. Então, isso é uma essência minha. E quando eu conecto essa essência com o meu fazer, com o meu trabalho, eu estou totalmente conectado com o propósito. Eu estou realizando o meu propósito de vida através do meu trabalho. Estou estendendo a minha personalidade no trabalho. E o propósito é a diferença que você veio fazer no mundo. Eu tenho certeza que cada um aqui veio para fazer uma diferença, tem uma missão. Eu acredito muito em Deus e, para mim, Deus dá uma missão para cada um. Então, vocês têm uma missão e vieram para fazer uma diferença. E uma empresa pode ser um meio para você viver o seu propósito, né? O propósito individual é bacana, você tem um certo impacto, mas quando você empreende, abre uma empresa com esse propósito, você potencializa o seu impacto, você conecta muito mais pessoas. Vida Vega hoje tem 140 pessoas conectadas no propósito. Então, fora isso, quantas milhares de pessoas foram e são impactadas pelos produtos da Vida Veg. Então, eu sozinho, até quando eu estava no Grupo Gaia, lá na ONG de Proteção Animal, eu ia na porta do rodeio, fazia protesto. Só que, o meu impacto era muito pequeno, fora as confusões que eu arrumava, né? Mas aí eu falei, cara, se eu tenho talento para empreender, se eu fiz administração, se eu tenho conhecimento em marketing, o potencial de impactar é muito maior do que fazer o protesto na porta do rodeio. Então, uma empresa é um grande meio para você potencializar o seu propósito. E aí eu falo, o propósito é um processo de descoberta, não é de invenção. Então, cada um já tem um propósito, você não vai inventar o seu propósito. Deus já te deu o propósito. E aí, como descobrir? Esse é o método que eu, depois de ler muitos conteúdos sobre propósito de vida, depois de entender empreendedores e pessoas que já estão conectadas com o propósito, eu vi que basicamente são 3 coisas. Primeira, servir. Como você pode servir ao mundo? O que você pode fazer para fazer o mundo melhorar, para contribuir para um mundo melhor? Segundo, é encantar. O que você faz que você encanta as outras pessoas fazendo, que você tem talento, que você é elogiado, que você tem, você faz bem, né? E o terceiro é amar. O que você faz que você ama fazer, que você se sente bem, você tem prazer, você curte a jornada. Então, a minha dica é fazer 3 listas e escrever isso. O que eu faço que eu tenho talento, que eu encanto as outras pessoas fazendo. O que eu faço que eu amo fazer, que eu tenho prazer, que eu gosto de fazer. E que eu faço, eu posso fazer para servir ao mundo. O que tiver de convergente, semelhante ou igual nas 3 listas, seu propósito está aí. É um método simples,
didático, fácil, que está no livro e vai te ajudar a descobrir propósito de vida. E o que é propósito? Propósito é servir aos outros, cumprindo sua missão no mundo, encantando com o seu talento e amando o que faz. Eu acho importante também falar que nem sempre você vai estar pronto. O talento ele pode ser desenvolvido ao longo do tempo. Então, muito do conhecimento que eu precisei na Vida VEG que eu não tinha, eu busquei cursos, treinamentos, eu busquei pessoas que sabiam. Então, às vezes, o talento, você não está pronto com o talento, mas você pode buscar isso. E no livro que eu estou lançando, eu trouxe um capítulo só sobre propósito de vida. E aí eu indico muito quem ainda não descobriu o propósito a ler para entender melhor, tem esse método, tem mais detalhes, que eu acho que vai ajudar muito quem quer descobrir o propósito. Fora, o livro basicamente eu falo da infelicidade no trabalho, né, trago dados mostrando que a gente vive uma crise de propósito, eu trago dados do empreendedorismo, quantas pessoas querem empreender, eu trago a minha história, a história da Vida VEG, eu trago um capítulo de propósito de vida e depois aí eu entro de forma prática, didática, objetiva, como abrir uma empresa do zero e fazer ela crescer, pensando não só em lucro, que é bom também, mas em como causar um impacto social e ambiental positivo no planeta. E aí eu trago detalhes, como criar valor, inovar, como montar uma equipe motivada, como liderar, cultura organizacional, marketing, vendas, comunicação, gestão do tempo. Então eu trago um capítulo de cada uma dessas coisas que eu falei para ensinar de forma prática como fazer uma empresa do zero e fazer ela crescer, passando a minha experiência de 9 anos como empreendedor da Vida VEG, que eu busquei tirar tudo da cabeça e colocar tudo num livro, que é esse que eu estou lançando, para ajudar as pessoas a empreender com propósito. E trabalhar com propósito é entrar no fluxo da vida e se envolver de tal forma que nada mais parece se importar. Então, quando você se alinha com o propósito, parece que não é mais trabalho, parece que você está fazendo uma coisa que você veio cumprir uma missão, que você veio fazer, você veio para isso no mundo. Então, eu praticamente, depois que pedi demissão, vim para a Vida VEG, só trabalhava das 8 da manhã às 9 da noite todo dia, saía às 9 da noite, ia para a academia, que atividade física para mim é uma questão essencial de saúde, né, que inclusive ajuda no trabalho, e eu fiquei nessa rotina 5 anos, de 2015 até 2019 e 20, e aí, mas para mim não parecia trabalho, estava alinhado com o propósito, eu estava fazendo aquilo para salvar animais, então era uma missão, não era um trabalho, não era uma obrigação. O propósito ajuda no foco, na motivação e na resiliência, você acorda cedo muito mais motivado para trabalhar, e a resiliência é quando você fica mais resistente aos problemas, porque empreendedorismo, para mim, é a carreira mais difícil que tem, principalmente no Brasil. Nós estamos em 2018, o Brasil foi eleito o país mais burocrático do mundo. Impostos, taxas, complexidade de impostos, e é muito difícil empreender no Brasil. E quando você tem um propósito claro, eu fui num podcast, inclusive eu comecei um podcast meu, que está no link da minha bio no Instagram, que eu recomendo muito quem quiser ouvir mais histórias de empreendedores com propósito, sobre inovação, criatividade, autoconhecimento, veganismo, tem muito conteúdo lá. E aí eu fui num podcast como convidado e me perguntaram, quando você pensou em desistir? Falei, nunca. Porque todos os problemas que apareciam, falei, cara, tá difícil, mas não tem como desistir. Meu propósito é salvar animais. Eu imaginava o tanto de animais sofrendo, eles não podem fazer nada por eles, mas eu posso. Então eu nunca pensei em desistir. Quando você está alinhado com o propósito, você simplesmente fica mais resistente e mais motivado para realizar aquilo. Suas chances de ser bem-sucedido aumentam muito, porque você está alinhado, você trabalha mais motivado, e é fazer parte da cura do planeta. Eu considero que nós estamos num planeta doente, nós temos muitos problemas para resolver, e aí a gente tem duas alternativas. A primeira, fazer parte dos problemas, a segunda, ser parte da cura. Quando você descobre seu propósito de vida, que é em prol de servir aos outros, você está fazendo parte da cura do planeta. Então falamos de propósito, agora eu vou falar um pouquinho de empreendedorismo. E para mim, o empreendedorismo é a melhor maneira de potencializar seu propósito de vida, como eu disse, seu impacto aumenta muito. Eu quero ver de vocês, quem é empreendedor aqui? Levanta a mão, por favor.
A galera boa, deve ter uns 30% aí. Alguns dados sobre empreendedorismo. Segundo o Sebrae, cerca de 46% das pessoas querem empreender no Brasil. Metade das pessoas querem empreender no Brasil, é muita gente. Enquanto isso, o desejo de construir uma carreira em uma empresa está em 8º lugar na pesquisa, sendo citado por apenas 32% dos participantes. Então, está claro que mais pessoas querem empreender do que seguir uma carreira numa empresa. E não é comum uma cultura de estudos sobre empreendedorismo nas escolas e universidades brasileiras. Quando você vai para os Estados Unidos, alguns países da Europa, tem cursos de empreendedorismo, tem incubadoras, tem muita coisa para incentivar o empreendedorismo nesses países. No Brasil, comparado com lá, é pouca coisa. Então, o que nós estamos fazendo aqui, né, dentro de uma universidade, com estudantes, falando de empreendedorismo, é um diferencial. Eu quero dar o parabéns para vocês por estarem aqui, para a gente discutir esse tema que é tão importante e precisa ser incentivado nas universidades e no Brasil. E o que é empreender? Empreender nada mais é que resolver problemas. O mundo está cheio de problemas. As pessoas estão passando por problemas pessoais, só que para os empreendedores, o problema vira uma oportunidade. Resolver problemas é empreender. E se você descobre que esse problema que você está passando, várias pessoas passam, se você resolve esse problema, você está empreendendo, solucionando um problema, melhorando o mundo, e isso é empreender com propósito. Então, eu tive um problema lá em 2010, que eu tentei virar vegano, não consegui, virou um problema pessoal. Fiz uma pesquisa, vi que não era um problema só meu, mas de muita gente. Então, eu vi que tinha um grande potencial de empreender e resolver aquele problema. É simples, empreender é resolver problema. E quanto maior o problema, maior o potencial de retorno. Então, se muita gente está passando por esse problema, maior o potencial de retorno financeiro que você vai ter. E aí eu falo, tem muita gente reclamando, está faltando emprego, está difícil. Eu falo, concordo, pode faltar emprego, mas não falta oportunidade. Olha o tanto de problema no mundo. Se você resolver os problemas, você vai contribuir para um mundo melhor, você vai estar empreendendo e vai ter retorno financeiro. Então falta emprego, mas não falta oportunidades de empreendedorismo. E como eu disse, o Brasil é um dos países mais difíceis para se empreender, burocracia, alta carga tributária, complexidade de impostos. E eu digo que ser empreendedor no Brasil é saber apanhar todos os dias, mas se manter em pé. Realmente todos os dias são problemas, carga tributária, às vezes falta dinheiro para pagar salário, dá problema na logística, dá problema na produção. Não é, Arlindo? Todo dia muito problema para resolver. E é uma carreira difícil, mas é muito gratificante. E aí eu falo, o propósito é maior que todos os problemas. Então, muita gente desiste de ser empreendedor. Dados, né? 80% das empresas fecham em 5 anos, 60% das empresas fecham em 3 anos. Por quê? Primeiro que as pessoas não estão preparadas, conhecimento, gestão, mas também, e é um grande motivo, porque as pessoas desistem, que é uma carreira difícil. E aí fala, cara, se for para ficar nessa dificuldade toda, eu vou ser CLT, vou trabalhar como empregado ou fazer um concurso público, que é mais fácil ganhar meu dinheiro, minha estabilidade, tá bom. Aí é perfil de pessoa, né? Mas quando você tem um propósito por trás, como eu disse, para mim eu via animais sofrendo, eles não podem fazer nada por eles, eu posso, meu propósito é esse, não vou desistir. Então o propósito é essencial para você ter resiliência, resistir aos problemas. E quem são os empreendedores? Empreendedores são as pessoas que movem e mudam o mundo. Costumo dizer que são os loucos que têm a coragem de abrir mão da estabilidade e inquietos se arriscam para resolver algum problema seu e ou da sociedade. São aqueles rebeldes o suficiente para desafiar o status quo e transformar o mundo. Então esses caras são todos empreendedores. Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg, Elon Musk, são caras que mudaram o mundo. Quem tem iPhone, levanta a mão. Muita gente. Quem usa Microsoft, levanta a mão. Todo mundo praticamente. Quem usa rede social? Então esses caras mudaram o mundo. Então o empreendedor é aquele tem que ser meio louco ou muito louco para ser empreendedor.
porque você abandona toda a estabilidade, o status quo, você vai contra a família, amigos, mas você vai e implementa um propósito de vida e muda o mundo. E o empreendedorismo com propósito é, a minha definição, né? Empreendedorismo com propósito é servir ao mundo, melhorando a vida das pessoas e preservando o meio ambiente, ao mesmo tempo que gera lucro para ser sustentável a longo prazo e potencializar o impacto positivo. Então, o lucro é essencial para sustentar a empresa e para potencializar o seu impacto, além de trazer retorno financeiro para o acionista. Mas não é a única medida de sucesso. Você tem o impacto como medida de sucesso, impacto social e ambiental positivo. E empreender com propósito te traz realização pessoal e faz você deixar um legado. Então, quando você estiver lá com uns 80, 90, 100 anos, você vai olhar para trás, se você empreendeu, se você abriu uma empresa, causou impacto, você vai estar satisfeito com o legado que você vai estar deixando no mundo. Você não passou em branco no planeta. Então, é importante também a sensação de realização de quando você empreende com propósito, que muitas vezes você não tem isso como empregado. Esse é o Golden Circle do Simon Sinek, que é um guru do propósito. Quem já conhece esse Golden Circle? Pouca gente, mas depois eu recomendo muito vocês pesquisarem no YouTube, Golden Circle do Simon Sinek. Ele é o guru do propósito de empresas no mundo e ele trouxe uma inovação de conceito. Ele fala o seguinte, que todo mundo sabe quais são os seus produtos e serviços. Todos os consumidores, funcionários, todo mundo sabe o que faz. Algumas poucas empresas e pessoas sabem como você faz o que faz, qual é o seu processo. E quase ninguém sabe o porquê que tem por trás daquela empresa, o seu propósito, a sua causa, a sua motivação. E o grande segredo de empresas que fidelizam colaboradores, fidelizam clientes, é ter o propósito claro e inverter a lógica. Em vez de pensar o que eu vou fazer como produto e serviço, começa pensando no porquê. Qual é o propósito dessa empresa, dessa marca? Qual é a motivação? Qual é a causa que tem por trás disso? A partir desse propósito, você depois traz o como fazer e o que fazer. Eu trouxe um exemplo claro de propósito, que é da Apple, que tem muito claro isso e fideliza clientes. A Apple começa no porquê. Em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. Acreditamos em pensar de modo diferente. Como? A maneira como desafiamos o status quo é criando produtos lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário. O resultado disso tudo são ótimos computadores e celulares. Então a Apple não fabrica iPhone, MacBook. Ela desafia o status quo. E aí, produzir produtos lindamente projetados, que vão gerar celulares, computadores, é consequência de um porquê muito claro de desafiar o status quo. Outras empresas fazem computadores, fazem celulares, a Dell, por exemplo, mas não tem o mesmo sucesso da Apple. Por quê? Porque a Apple tem claro o seu propósito. Enquanto que a Dell está focada no quê, a Apple está focada no porquê, que é desafiar o status quo. E isso gera as filas, quando a Apple lança um produto, filas para comprar, porque as pessoas se identificam com o propósito da Apple, que é desafiar o status quo. Todo mundo que quer desafiar o status quo está lá, é fiel à Apple. Se tiver alguma promoção de outra marca, ela não vai mudar de marca, porque ela é fiel à Apple. Ela se identifica com o propósito da empresa. Então, eu sempre digo, propósito gera fidelidade, lealdade dos consumidores e colaboradores. A promoção, preço de empresas que não têm um propósito claro, gera um aumento da venda momentaneamente, quando faz uma promoção, abaixa o preço, mas depois volta. Não cria fidelidade. O que cria fidelidade é o propósito claro. E aqui a missão da VidaVeg, está no nosso site, contribuir para o mundo melhor, facilitando o acesso a alimentos de base vegetal, gostosos e saudáveis. Então nós temos um propósito muito claro, que é contribuir para o mundo melhor. E nós começamos do propósito. E aqui a gente colocou esse termo porque
nós temos 3 propósitos convergentes na Vida Veg. O meu é de salvar animais, de algumas pessoas é levar uma alimentação mais saudável para as pessoas, de outras pessoas de levar uma oportunidade de ter uma alimentação mais sustentável para o planeta através dos produtos. Então, com esses 3 grandes propósitos, diferentes em nível de relevância por pessoa, colaboradores e sócios, a gente colocou contribuir para o mundo melhor. E como a gente faz isso? Facilitando o acesso a alimentos de base vegetal gostosos e saudáveis. Então, como é facilitar o acesso? Facilitar o acesso em colocar no máximo de pontos de venda possível, ter próximo da casa do consumidor, na rede de supermercado, a um preço justo, acessível. E o produto, o que da empresa é base vegetal, vegano, gostoso e saudável. E a gente sabe o quão é importante ter um produto que é gostoso e saudável para que as pessoas troquem o de origem animal por vegetal. Então aqui nós temos na missão o porquê, o como e o que muito claros. E aí, para pessoas que querem criar negócios com propósito, eu trago 3 questionamentos para você fazer. O primeiro é, como eu posso lucrar resolvendo os problemas do mundo e não os criando? Porque tem gente que está lucrando criando problemas do mundo, pisando em pessoas, emitindo gases de efeito estufa sem medir, desmatando, e essas empresas vão ficar para trás. Nós estamos passando por uma transição em que a nova era é lucrar resolvendo os problemas do mundo, ajudando as pessoas a melhorar a vida e preservando o meio ambiente. Número 2, o mundo vai estar melhor porque minha empresa vai fazer parte dele? Então, uma pergunta não só para empreendedores, mas para quem trabalha numa empresa. A sua empresa está ajudando o mundo a ser um lugar melhor para se viver? E número 3, qual vai ser o porquê, o como e o que da sua empresa, que é o conceito do Golden Circle. São 3 questionamentos que eu dou a dica para quem quer empreender com propósito. E aí, eu vou trazer uma pincelada rápida do que tem no livro, porque não dá tempo. Eu montei uma palestra que quando eu fui apresentar para uma pessoa, deu 3 horas. Aí ela falou, não, diminui. Então eu excluí muita coisa, mas no livro, quem tem o livro vai ter acesso. Mas um dos capítulos é busca de recursos. Quando eu comecei a empreender, em 2015, aliás, a ideia veio em 2010, eu estava devendo 21 mil reais para a Embraer. E aí eu falei, vou trabalhar. Então, primeira fonte de recurso próprio. Eu falo, se a pessoa tem dinheiro, a melhor opção é ela criar a empresa com recurso próprio. Se ela não tem dinheiro, ela pode trabalhar, mas esse tempo que ela vai ficar trabalhando, tem a chance de vir outra empresa e resolver aquele problema e você perder o time do mercado. Então, tomar cuidado com isso. Empréstimos, a Vida Veg no começo, eu coloquei 80 mil, Álvaro 80 mil, 160, acabou o dinheiro e a gente fez empréstimos. Aí eu dou a dica, quem vai fazer empréstimo, olha várias instituições financeiras, a taxa de juros e se essa parcela cabe no plano de negócio que você fez, se você vai conseguir pagar. E a terceira, sócios. Começamos eu e o Álvaro, em 2019 veio o Arlindo e o Iago, em 2021 veio um fundo de investimento que colocou 14 milhões de reais, a gente investiu 10 na fábrica, por isso a gente conseguiu passar de uma fábrica assim para assim, e os outros 4 milhões foram para capital de giro. Então são as 3 principais fontes de recursos. E aí no livro eu trago 10 comportamentos de um empreendedor de sucesso que não são os mesmos do Sebrae, tem algumas convergências. Eu vou citar alguns aqui, mas no livro tem todos. Proatividade. A maioria das pessoas são reativas. Espera acontecer alguma coisa para ela reagir. O empreendedor não, ele tem que ser proativo, ele tem que estar à frente. Ele tem que buscar uma oportunidade de mercado antes de outras pessoas captar essa oportunidade. Ele tem que se prevenir e antecipar algum problema que pode acontecer na sua produção, na sua logística, enquanto que a maioria das pessoas esperam acontecer para reagir, para apagar fogo. Então, proatividade para empreendedor é essencial. Para mim, a principal característica do empreendedor é persistência. Como eu disse, muita gente desiste no meio do caminho, mas quem persiste, quem tem um propósito claro por trás, ele consegue persistir mais e tem mais resiliência, resiste mais aos problemas, olha os problemas como uma oportunidade de aprendizado, então enfrenta aquilo. Positividade é um dos valores da Vida Veg, que depois eu vou falar um pouco mais, mas manter um ambiente positivo, tratar todo mundo bem, enxergar os problemas de forma positiva como uma oportunidade de aprendizado,
acho isso essencial e a gente busca muito isso na Vida Veg. Pensamento estratégico de longo prazo, isso também é muito importante porque a maioria das pessoas só enxerga o curto prazo. Então, apareceu um problema, vamos resolver da forma mais fácil, prática e menor custo, mas não pensa no longo prazo. O empreendedor ele tem a tarefa, a missão, o objetivo, a função de pensar em quanto aquela resolução de problema vai impactar na empresa a longo prazo. Vou dar um exemplo. Vida Veg é uma empresa especializada em atender autosserviço, supermercado. Então a gente vende caixas fechadas de produtos, né? 12 iogurtes no fardo, 12 queijos na caixa, 8 iogurtes no fardo. São caixas fechadas que vão para o supermercado. Ok. A gente criou um e-commerce em 2019, 2020, não lembro muito bem exatamente. Mas o e-commerce, a pessoa podia pedir no nosso site produtos variados. 1 queijo, 2 iogurtes, 3 requeijões, 1 creme de leite. E aí a gente usou a mesma caixa para mandar esses produtos para as pessoas e aí no transporte balançava ali na caixa, que era um espaço grande, arrebentava a embalagem, sujava tudo de requeijão, chegava lá para o cliente, uma consumidora lá perto de BH me ligou, né, para o saque, depois passaram para mim, muito furiosa, falou, gente, eu comprei o produto, tá cheio de requeijão derramado e, né, descarregou em mim ali. Sempre pede desculpa, né, ela tem razão, né, ela está com razão, busca resolver o problema na raiz. E o que eu fiz? Montei um kit, saí de Lavras, viajei 2 horas de carro, fui lá perto de BH, na casa dela, entreguei um kit para ela, ela ficou, né, surpreendida, adorou, começou a indicar a Vida Veg para toda a roda de amigos, juntou amigos para fazer produtos de volumes maiores, indicou nas redes sociais, publicou isso, tirou uma foto comigo e aquilo virou uma fonte de renda muito maior do que aquele tamanho de pedido dela. Então, é um pensamento de o quanto a solução pontual vai interferir no longo prazo. Se eu tivesse apenas, beleza, pega o custo do kit que ela pediu, vamos cobrar da transportadora que errou ali no balançar ali, jogar a caixa na hora de entregar e pronto, e toca o barco. Só que o empreendedor tem que pensar o quanto que aquela resolução de problema vai impactar no longo prazo. E aqui, a habilidade de difundir o propósito e quantificar o impacto. Aqui eu trago alguns números de impacto da Vida Veg. Flávia, que está aí. Cadê a Flávia? Está lá. A Flávia trabalha muito com isso. A gente, porque assim, né, muitas empresas, o greenwashing, que é um conceito das empresas estarem falando que estão praticando práticas ESG, de melhoria do meio ambiente, de impacto social, mas não mostram, não medem isso. Então é muito discurso e pouca prática. A gente mede isso, né? A gente mede o quanto que a gente produziu e vendeu e o quanto que isso demandou de uso de terra, de água, de emissão de gases de efeito estufa e compara com o mesmo volume de origem animal. Porque o de origem animal, o leite animal, ele precisa de muito mais terra, muito mais água e emite muito mais gases de efeito estufa do que o de origem vegetal. E aí a gente faz essa comparação e temos aqui alguns dados, né? A gente já deixou de emitir 22 milhões de quilos de CO2, salvamos 424 vidas de animais que passariam a vida inteira produzindo leite e carne, economizamos 2 bilhões de litros de água, preservamos 72 milhões de metros quadrados de terra. A gente recicla o que a gente gera de papel e plástico, né, com eu reciclo. A gente paga cooperativas para reciclar, foram mais de 360 toneladas. E temos metas para até 5 anos para frente. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do impacto, né? Preservar 220 milhões de metros quadrados de terra, são 22 mil campos de futebol. Economizar 8 bilhões de litros de água, são 61 milhões de banhos de 15 minutos. Evitar a emissão de 70 milhões de quilos de CO2 equivale a 529 milhões de quilômetros rodados por um carro. Salvar nossa meta, 1.500 animais e reciclar 800 toneladas de lixo. Então o impacto ambiental é muito grande, porque o produto de origem vegetal, ele precisa, se a gente colocar em números, né, de 10 a 20% de água, de emissão de gases,
de uso de terra quando comparado de origem animal. Precisa de muito menos recurso natural. E a gente também neutraliza 100% do carbono emitido diretamente pela empresa, fazendo plantios de agrofloresta, que além de captar o carbono emitido pela empresa, a gente também produz alimentos que vão alimentar a comunidade local. Além de indicadores ambientais, a gente tem indicadores sociais. Então, qual é a porcentagem de mulheres na empresa? Qual é a porcentagem de mulheres na liderança? Qual a porcentagem de pessoas com necessidades especiais, de jovens até 24 anos, de pessoas com baixa renda, de negros e pardos, de minorias? Criamos recentemente aí o Comitê de Diversidade também, para também causar impacto social. Liderança, tem um capítulo também só sobre liderança no livro. Eu gosto dessa definição do Simon Sinek, né? Existem líderes e existem aqueles que lideram, são duas coisas diferentes. Líderes ocupam uma posição de poder e de influência. Você obedece porque o cara está lá no cargo de liderança. Já os que lideram são os que inspiram. Sejamos indivíduos ou organizações, seguimos aqueles que lideram não porque somos obrigados, mas porque queremos. Seguimos os que lideram não por eles, mas por nós mesmos. Então, o líder tem que buscar inspirar, tem que buscar vestir a camisa do propósito da empresa, tem que ser a personificação do propósito da empresa para inspirar as pessoas em torno daquele propósito. Aqui grandes líderes que vivem o propósito, que são realmente a personificação dos valores da empresa. Bill Gates na Microsoft, Steve Jobs, que saíram da operação, o propósito se perdeu e depois eles voltaram. Então eu sempre falo olhar esses caras como espelho, que é aqueles caras que realmente vestem a camisa dos valores da empresa. Aqui outra dica que eu dou muito importante, pessoal, para quem vai empreender ou já empreende, buscar mentorias. Essa aqui é uma foto de 2019, se eu não me engano, da Endeavor. A Endeavor é uma entidade internacional que promove o empreendedorismo no mundo inteiro. E eles têm um programa de mentoria, onde eles selecionam, nós participamos de um processo seletivo, tinham 500 empresas, ficamos entre as 16 selecionadas, e eles davam uma mentoria coletiva todo mês, durante 6 meses, chamavam um cara muito expert em algum tema, por exemplo, cultura organizacional, busca de investimentos, selecionava algum tema e trazia um mentor que tirava todas as dúvidas desse pessoal, que eram 16 empresas, donos de empresas ou CEO, e tinha a mentoria individual, que a gente conversava e a gente expunha qual era a maior dor da empresa, da Vida Veg naquele momento. Então, teve ano que foi, sei lá, logística, outro ano foi inovação, exemplo. E aí eles traziam um cara especialista, um mentor ou uma mulher, que dava mentoria. O quanto que isso ajudou, eu só descobri isso em 2019, 4 anos depois que eu fundei a Vida Veg. Mas depois que eu descobri isso, o quão é importante ter uma mentoria, uma pessoa que já passou pelo que você está passando, que já errou, já acertou, já sabe qual é o caminho correto, fala, não vai por aqui, não vai por aqui, vai por aqui. Que aqui eu já perdi dinheiro, já perdi tempo, esse é o caminho correto. Então assim, te ajuda a economizar tempo e dinheiro pela experiência que ele tem em 1 hora de conversa. Hoje eu trabalho com mentorias para empreendedores que não têm experiência e eu falo, é uma das coisas mais importantes que tem para empreendedores. Outro capítulo do livro, criação de valor e inovação. Eu sempre falo, pesquise o que já existe no mercado e como se diferenciar. Então, o primeiro produto da Vida Veg foi esse iogurte aqui, nessa embalagem, que hoje está nessa embalagem, que é um iogurte de leite de coco. O que a gente fez? Eu e o Álvaro olhamos fora do país. O que já tem desenvolvido fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, e vamos fazer no Brasil, porque no Brasil é uma inovação, não é uma inovação mundial, mas no Brasil é uma inovação. Criamos o primeiro iogurte vegano de leite de coco do país em 2015. Então, olhar o que tem fora do país pode ser uma grande referência e trazer grandes insights para você implementar no Brasil. E inovação vai além de produto, não é só produto. Eu gravei um podcast com o Murilo Gun, talvez alguns de vocês conheçam, tem 700 mil seguidores. Ele foi meu primeiro convidado no meu podcast e ele fala muito de inovação. E ele fala, o que é... Eu falei, ô Murilo, o que é criatividade, inovação? Ele falou, cara, é simples. Inovação é quando você pensa, e se eu fizer isso? Eu, em 2010, falei, e se eu criar uma empresa de produtos veganos, gostosos e saudáveis
para salvar animais. Só estava na minha mente. Então, e se eu mudar a cama do meu quarto daqui para lá? Coisas simples no dia a dia que você pode fazer para mudar, que aí você vai pegando confiança e vai criando coragem para ter passos maiores em empresas, em inovação de produtos, etc. Então, e se? É isso. E se eu fizer isso e ter uma coragem para implementar? Você pode inovar no como, né? Porque como que a gente tem, por exemplo, na logística da VidaVeg, é a única empresa que consegue atender 6.000 pontos de venda. É uma logística refrigerada, que é muito difícil de trabalhar. Então, a gente inovou em logística. Não tem nenhuma empresa vegana no Brasil que atende 6.000 pontos de venda em todos os estados. Conteúdos, né? Por exemplo, a gente, quando lançou os produtos lá em 2015, 2016, falou, ó, a galera não sabe o benefício de um produto de origem vegetal para a saúde. Então, vamos comunicar isso. Então, trazíamos um blog, os benefícios da castanha de caju, trazíamos também informação do quão é mais sustentável para o planeta você ter uma alimentação de origem vegetal. Exemplo, um dia vegano. Se você ficar um dia, só um dia vegano, você economiza 14 quilos de CO2 emitidos na atmosfera, que equivale a 100 quilômetros rodados num carro. Tem muita gente que, vou deixar de andar de carro, vou de bike até a padaria, chega lá e compra uma empada de carne. O que emitiu de gás do efeito estufa na cadeia de produção da carne é muito mais do que você emitiria indo de carro até a padaria. Água, por exemplo, né? Você um dia vegano economiza 3.400 litros de água, que equivale a 26 banhos de 15 minutos. Então é legal tomar um banho mais curto, fechar a torneira na hora de escovar o dente, mas o impacto do que você coloca no prato é muito maior do que todas essas ações que a gente fala. Então a gente começou a informar isso para as pessoas, né, se assustavam e começavam a direcionar seu consumo para a origem vegetal. Inclusive a questão de terra, 80% do desmatamento da Amazônia é para abrir espaço para pasto ou monoculturas que vão alimentar animais, soja, milho, que também 80% alimenta animais. Então sua maior contribuição para a preservação do planeta é ter uma alimentação de origem vegetal. Um outro capítulo, um outro tema, só estou dando uma pincelada aqui para vocês entenderem um pouco do livro, é cultura organizacional, né? Na VidaVeg a gente implementou o RIPS. O que é o RIPS? São as iniciais de responsabilidade socioambiental, inovação, positividade, empatia e saúde. RIPS. A gente conversou, eu e o Álvaro, e a equipe de líderes em 2017 e 2018, falou, a gente tem que criar um padrão de comportamento que a gente quer na empresa. Quais vão ser esses valores? Fizemos uma reunião e começamos a conversar. Como é que a gente chegou até aqui? Quais são os comportamentos que a gente teve e quais são os comportamentos que a gente quer ter para que a empresa atinja o objetivo final daqui a 5 anos? E aí a gente definiu esse. Eu vou só citar alguns aqui que eu acho importante vocês entenderem que não é apenas definir os valores, mas como isso se aplica na prática. Por exemplo, responsabilidade socioambiental. A gente colocou 3 aqui práticas para cada valor. Contribuo para minimizar a utilização dos recursos naturais e faço coleta seletiva do lixo. Então, todo mundo na VidaVeg sabe que tem que separar o que é reciclável e não reciclável. Respeito os animais e trabalho para a libertação e bem-estar deles. A alimentação na empresa, e quando representa a empresa, é vegetariana. Tenho atitudes que ajudam no desenvolvimento da sociedade. Pegar saúde aqui também, que acho que é muito importante, né? Sou adepto de uma alimentação saudável, pratico atividades físicas frequentemente e cuido da minha mente. Nós buscamos estimular na VidaVeg atividade física, fazemos eventos de corrida, ajudamos com um apoio financeiro para quem faz academia. Então, para nós é um valor muito importante a saúde. Pratico alimentação vegetariana dentro da VidaVeg, nós temos um refeitório vegano, e quando represento ela. Então, a gente mostra na prática, e aí a minha dica é definir os valores, chama os líderes ou a equipe toda, define os valores e os comportamentos práticos do dia a dia. Aqui alguns exemplos, né? A gente tem, inclusive aqui exposto lá na empresa, nos muros e tal, para sempre o pessoal lembrar quais são os valores, né? A gente tem um refeitório vegano, responsabilidade social, fazemos visitas e doações de produtos em asilo, em escolas para crianças, doação de sangue, eventos de corrida, enfim.
A gente busca praticar isso no dia a dia para reforçar os valores da empresa. Já indo para o final aqui, a gente tem um capítulo sobre gestão do tempo no livro, que é saber dizer não, né? Todo dia, ligação, mensagem, e-mail, se você for fazer tudo, você não dá conta. Então, saber dizer não é muito importante para o empreendedor e focar no que realmente interessa. E ter disciplina. A disciplina é renunciar a um prazer imediato para ter um prazer maior no futuro. Aqui eu trago uma pirâmide do tempo que eu criei para empreendedores saberem no que focar em cada fase da empresa. Na primeira fase de plantio, quando está começando a empresa, o que ele vai fazer? Crescimento da empresa, depois maturação, depois, quando está maior a empresa, no que dedicar seu tempo. Não vou ler aqui, mas está no livro. E aí, já indo para o final aqui, eu quero contar a primeira venda e a primeira produção, para mostrar o quanto que é importante ter coragem para começar, né? Então, quando eu pedi demissão lá, naquela empresinha lá, aquela fabriquinha na zona rural, e vim para Lavras com a malinha lá, na porta da casa do Álvaro, falei, cara, pedi demissão, vamos começar. Aí eu estava lá gerenciando as reformas da fábrica, e aí eu falei, Álvaro, vai ter um evento que chama VegFest, que é esse aqui, em 2015 foi lá em Recife, mas todo ano é em uma cidade diferente, que reúne 1.000 veganos e vegetarianos num lugar, que estão ali nossos potenciais consumidores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender alguma coisa lá. O que a gente vai vender? Aí a gente pesquisou e viu a questão do iogurte vegano fora do Brasil, no Brasil não tinha. Fechou então, vamos vender iogurte vegano de leite de coco. Fiz alguns folders, que era exatamente esse, fiz lá uns 1.500 folders, imprimi, peguei o avião, fui para Recife. Chegou lá, 1.000 pessoas, né, num auditório, tendo palestras, e aí deu o intervalo da palestra, a galera saiu, e eu falei para o Ricardo Laurino, que foi presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, que era quem organizava o evento, falei, cara, eu tô com uns folders aí de iogurte vegano, preciso colocar nas cadeiras. Ele falou, você tá louco, você não é patrocinador, não te conheço, não sei de onde você veio, não pode, tem que pagar para fazer isso. Falei, cara, eu vim lá de Minas, tô sem dinheiro, tô começando agora, me ajuda aí. Aí ele falou, vai logo, tipo, vai escondido. Aí botei os folders nas cadeiras, e aí o pessoal voltou do intervalo, viu o folder, pô, iogurte vegano não existe no Brasil. E aí começaram a me procurar, e eu tirei ali 60 litros de pedidos para 7, 8 lojas, BH, São Paulo, Brasília, e voltei para Lavras. Falei, Álvaro, é o seguinte, vendi 60 litros de iogurte e agora nós vamos correr, que tem que entregar. Ele falou, você está louco, tem que desenvolver o produto ainda. Eu falei, cara, corre, se vira, se quer um dinheiro de alimentos, se vira. Aí o Álvaro correu, desenvolveu uma receita e aí eu um dia antes da primeira produção, fui no supermercado, no Rex, lotei o porta-malas de coco seco, no Fox que eu tinha, contratei 2 pessoas, né? O primeiro era o Lelê, que morava comigo na Arapuca, que é a república que eu morei, inclusive tem os meninos da Arapuca aí, e aí o Lelê que estava morando comigo e o Pedro, que era funcionário da Verde Campo, falei, galera, vamos lá, 60 litros de iogurte, vamos começar às 4 da manhã, e vou comprar o coco, fomos, 4 da manhã, lá naquela fábrica da zona rural, tinha um fogãozinho velho, antigo, lá na cozinha, botava o coco lá no fogão, botava fogo, aí batia o martelinho, tirava a casca do coco, aí depois da casca tem a película, uma pele preta, escura, tirávamos na faquinha, pegava a polpa de coco. Eu tinha comprado uma maquininha de R$1.000 no Mercado Livre, aí chegou essa maquininha, era uma máquina de extrair suco de frutas, a gente passava a polpa do coco, extraía o leite de coco, e aí tinha 2, parece panelas, mas eram meio que baldes assim, de 30 litros, a gente colocava ali para fermentar, que o iogurte é fermentado, ele fica 12 horas ali ou mais fermentando, e aí deu 5 horas da tarde, a gente tinha feito 30 litros, das 4 da manhã às 5 da tarde, aí que eu fiz, falei, vamos buscar a calorada na República, aí a gente pegou 2 carros e fomos até Arapuca. Eu falei, calorada, é o seguinte, vamos descascar coco, ajuda a gente, senão não vai dar tempo. Cadê a galera da Arapuca?
Vocês foram esse dia? Descascar coco? Não? Aí eles ajudaram, 2015, a descascar coco. E aí ficamos lá, 10, 12 pessoas descascando coco. Terminamos, já era meia-noite, 2 da manhã, e essa foi a primeira produção. Então assim, gente, foi um e se eu fizer isso, dei o primeiro passo, fui num evento, não tinha dinheiro, botei os folders, fiz as primeiras vendas, não tinha um produto desenvolvido, não tinha gente para fazer, para tudo a gente resolve. Quando a gente tem um propósito claro por trás, no meu caso salvar animais, contei com a ajuda de pessoas que agradeço muito, a gente consegue resolver. É a coragem para começar mesmo sem recurso. E para finalizar, né, um resumo do que eu falo ali no final do livro, negócios com propósito já é provado que é a nova tendência. Então já foi o tempo que lucro é a única medida de sucesso. Negócios com propósito crescem quase 3 vezes mais do que outras empresas do mesmo setor. Então está provado por pesquisas que essas empresas estão crescendo mais, inclusive dão mais retorno financeiro. Pessoas são mais felizes e realizadas, melhores ambientes para se trabalhar, atrai pessoas que compartilham do seu sonho, enriquece como reconhecimento da sociedade, como parte da solução. Então você vai enriquecer, o que é bom, sim, mas ajudando o mundo. O dinheiro é um reconhecimento da sociedade que você está ajudando a melhorar o mundo. Deixa seu legado e todas as dificuldades juntas são menores do que a sensação de olhar para trás e ver a transformação de um sonho em realidade. Vai lá e faz. Então eu sou muito feliz e realizado por tudo que a gente conseguiu e está conseguindo fazer, né, de melhorar o mundo através da alimentação vegana. E para finalizar, eu deixo aqui meu Instagram, meu site, eu respondo todo mundo no direct, depois quem quiser mandar alguma dúvida, mas eu vou abrir para 3 perguntas aqui também. Eu gosto muito dessa frase, né? Alguns trabalham 8 horas por dia por um salário, outros 24 horas por um sonho. Então eu trabalhava lá 8 horas por dia, saía às 5 horas da tarde no meu emprego antigo, felizão, curtia a noite. Mas depois que eu fui para a Vida Vega eu trabalhei muito mais, e para mim não era trabalho, era cumprir uma missão. E o propósito é isso, é você trabalhar mais, mas por um sonho. Aquilo não vira mais trabalho, uma obrigação, mas é uma realização, é contribuir para um mundo melhor com o seu trabalho. E aí para vocês que estão aqui, é hora de mostrar ao mundo quem você é e o que você veio fazer aqui. Então contem comigo, o livro é um grande instrumento que vai ajudar vocês, dou mentorias, meu Instagram estou disponível para responder directs. E é isso, obrigado a todo mundo que veio, vou deixar um espaço aberto aqui para 3 perguntas. Gratidão.